5 pontos que não podem faltar numa avaliação e numa orientação psicológica para pais de crianças e adolescentes. O que o psicólogo precisa estar atento, e pode facilitar muito se você tem em mente essas 5 etapas, digamos assim, de um atendimento para orientação psicológica dos pais. Os pais vão nos procurar, né? Porque criança e adolescente precisa de autorização, não podem ir sozinhos no consultório, é claro. E os pais vão precisar de orientação. O trabalho do psicólogo com criança e adolescente, basicamente, é metade com a criança e metade com os pais. Então a gente vai ter que entender que tipo de orientação vai ser necessária, que quais pontos que eu tenho que estar atento para eu orientar de forma correta esses pais. Então, gente, vamos lá pensar nessa orientação psicológica. Orientação psicológica é um dos serviços que o psicólogo presta. E, gente, olha só, um detalhe. Serviço de orientação psicológica, assim como vários outros, é um serviço privativo da área da psicologia, tá? Só um psicólogo pode oferecer esse serviço. Então vamos lá, o que a gente precisa orientar os pais? Porque normalmente são os pais que vão nos procurar, né? Às vezes outras pessoas procuram, mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa de um dos responsáveis, pelo menos, né? Inclusive para autorização do atendimento de crianças e adolescentes. Então eu já quero trazer o primeiro ponto aqui que é importante para que a gente possa não se sentir, porque eu imagino não, eu sei, né, que muita gente fica insegura na hora de orientar os pais, fica assim, meu Deus, o que eu falo para esses pais? Como que eu oriento eles, né? Então isso vai depender de algumas coisas e eu trouxe alguns pontos que podem facilitar muito essa sua jornada de orientação psicológica. Vamos lá, o primeiro ponto. O primeiro ponto, gente, parece óbvio, mas não é. Porque muitos profissionais não sabem como fazer esse processo e eles ficam assim totalmente cegos na hora de orientar um familiar e começam muitas vezes a falar aquilo que vem à sua cabeça, daquilo que do dia a dia, do senso comum dessa pessoa, né? Então isso a gente não pode cair nesse erro. Então o primeiro ponto para orientar um familiar diante dos seus filhos é avaliação psicológica. Parece óbvio, mas não é, gente, infelizmente. A avaliação psicológica também é um serviço exclusivo, privativo da nossa área, processo de observar, de colher dados importantes para que se tenha algum caminho, alguma direção, para que se tenha um diagnóstico psicológico, né? Então, a partir desse diagnóstico psicológico trazido, colhido a partir de uma avaliação psicológica bem feita, aí sim eu vou entender as primeiras coisas que eu preciso saber. Sem avaliação, não tem orientação. Um pai me procurou pela primeira vez, porque ele queria uma orientação, porque o filho tá mal criado, ou o filho não sai mais do quarto, ou o filho não quer estudar. Ou seja, o pai e a mãe vão trazer a queixa, né, inicial para você. Só que se você não fizer um processo antes de avaliação psicológica, você não tem como orientar nada, porque você não sabe o que tá diante dos pais. Você não tá conseguindo fazer a conexão de como a psicologia pode ajudar nesse contexto. Então, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo. O segundo ponto é saber quais são as características de cada fase de desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Gente, quando a gente vai fazer qualquer tipo de serviço, né, qualquer tipo de intervenção, a gente precisa entender teoricamente o que a gente está observando. É aí que a gente faz esse link da teoria com a prática. Eu vou intervir com uma intervenção específica, onde eu vou fazer uma entrevista, como eu vou entrevistar, isso aqui é importante. Agora, com qual base eu vou fazer tudo isso? Eu vou fazer com uma base teórica, né? Então, sim, eu preciso saber sobre desenvolvimento humano. É algo que eu preciso entender. Vamos pro terceiro ponto. O terceiro ponto, gente, eu coloquei aqui como saber as demandas individuais e subjetivas do filho. Lembra que no ponto 2 eu coloquei sobre desenvolvimento humano? É uma coisa mais ampla, né? Então, o desenvolvimento humano refere-se ao ser humano, né? Então, o ser humano dessa fase da infância, dessa fase da adolescência. Então, isso se refere a todos, né? Então, todos nós temos essas características da nossa raça humana de desenvolvimento. Então, a gente vai ter um padrão ali pra gente ter um norte. Só que a gente também vai ter que entender as questões individuais e subjetivas desse indivíduozinho. Porque, como eu falei anteriormente, às vezes a gente recebe um adolescente, por exemplo, tem 16 anos.
mas de acordo com a vivência dele, que a gente também vai avaliar, como é que foi a vivência, como é que foi a criação dessa criança, como é que é o tipo de comunicação desses pais, são pais negligentes, são pais, ou seja, autoritários. Às vezes essa criança não conseguiu se desenvolver como ela deveria aos 16 anos, por conta de uma negligência normalmente dos pais. Negligência às vezes por maldade, mas às vezes por falta de conhecimento. Então a gente vai ter que ajudar esses pais a entenderem como esse filho está nesse momento. Porque quando a gente ouve, na internet a gente ouve muito, gente, conselhos, orientações para pais de adolescentes, por exemplo, como se todos os adolescentes fossem iguais. A mesma coisa, né? Ah, esse adolescente já tá na idade de fazer isso. Como assim? O adolescente já tá na idade de fazer isso, mas o seu filho especificamente não está ainda porque ele não se desenvolveu em alguns aspectos. Ou ele tem algumas problemáticas específicas que precisam ser observadas primeiro. Então é muito importante para quando a gente for fazer, por exemplo, conteúdos para o público geral, que a gente também explique e oriente que existem características gerais da raça humana, digamos assim, mas também existem características específicas que o psicólogo vai orientar, vai avaliar para que essa mãe tenha mais cuidado com o seu próprio filho. O quarto ponto que eu trouxe aqui é saber quais são as demandas sociais. Eu falei primeiro das demandas de características de desenvolvimento, falei das características das demandas individuais, subjetivas, mas também tem as demandas sociais, né? O que significa isso, demandas sociais? A gente vive numa sociedade. Então, são demandas que a gente tem que observar numa avaliação psicológica, que é o primeiro ponto, para a gente entender o que esse jovem está vivendo, o que essa criança está vivendo, quais são as demandas, né? O que a sociedade que ele vive, a tribo que ele vive, a escola que ele vive, né? O lugar que ele vive, demanda psicologicamente dele, né? Então isso é algo individual também. Cada indivíduo, dentro da sua subjetividade, dentro de uma característica social específica, né? O que eles estão vivendo? Por quê? Porque isso vai influenciar como ele está se comportando, como ele está sentindo, como ele está se sentindo pressionado ou não, né? Então a gente tem que entender um pouco essas demandas para que a gente possa explicar aos pais. E aí vem o quinto ponto que o psicólogo tem que estar atento, tem que conhecer para atender, para orientar pais de crianças e adolescentes. É conhecer o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se o psicólogo, que é um profissional, um dos profissionais, trabalha sobre a base do ECA, vai atender criança e adolescente, não conhece o ECA, não conhece os direitos da criança e do adolescente, ele vai negligenciar. E isso vai estar registrado nos seus registros documentais, tá? Porque se a criança vive sozinha, por exemplo, o caso da Elma está trazendo essa preocupação, alguém vai ter que se responsabilizar por isso. Porque isso, dependendo da idade, dependendo das necessidades que essa criança vivencia, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, pode ser visto aí como negligência, né? Negligência, gente, é um tipo de violência, né? Violência não é só violência física, né? Não é só violência verbal, não. Violência também é negligência. Negligência afetiva também é violência. Às vezes o pai é presente fisicamente, presente em cuidados financeiros, mas não é presente em cuidados emocionais. Isso também é um tipo de violência e negligência. Então, esses casos que se configuram como violência, o que a gente pode fazer, primeiramente, é orientar os pais com relação a isso. Então, tem que ter alguém com essa criança. A criança não pode ficar sozinha. Porque se acontece alguma coisa com essa criança, esses pais vão ser tratados como criminosos, né? Então, eles precisam estar atentos a isso. E outra, se nada acontecer diante da sua avaliação, diante da sua orientação, o que você pode fazer é fazer um encaminhamento, né? Então, você pode encaminhar para um conselho tutelar, por exemplo, né? Porque aí eles se responsabilizam em fazer as questões legais cabíveis aí a esse caso, né? Como é que vão direcionar esses pais, essa família com relação essa questão. Então, eu sempre oriento que vocês façam primeiro uma orientação psicológica com os pais, porque às vezes os pais falam por falta de conhecimento mesmo. Então, o profissional de psicologia, ele também está ali para orientar, né, para trazer conhecimentos que eles não conhecem. Conhecimento de direitos relacionados à criança e adolescente, que o psicólogo tem que estar em dia nesse conhecimento, ele também pode orientar os pais. Então, ele é um profissional também responsável por isso. Então, gente, beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem.